Bom dia, querida igreja. Que bom estar de volta. Que bom ver a igreja de Deus lotada. Louvado seja o Senhor. Eu e minha esposa nos propusemos a fazer um curso que vai durar 5 anos. Então, a gente vai ter todo ano um período fora, estudando, porque a gente deve buscar desenvoltura espiritual, mental, intelectual, para servir a Deus melhor. Louvado seja Deus. Irmãos, antes da oração, passar aqui 3 convites especiais. Entre os dias 20 e 26 de agosto, nós vamos repetir, 26 de agosto a 2 de setembro, nós vamos ter uma semana de oração aqui, muito abençoada por Deus, com o pastor Fernando Iglesias. Esse é um privilégio nosso, recebemos o pastor Fernando Iglesias. Termina dia 2, e no dia 16, se alguém adivinhar quem vai passar o dia conosco, ganhará parte da chácara da Nice, que o Cleito disse que é dele, mas não é. Que o Cleito mesmo falou para se defender. Irmãos, nós teremos o privilégio, como igreja local, de receber Arautos do Rei, pastor Gilson Brito e toda a equipe da Novo Tempo. Privilégio que nós teremos neste ano. E em novembro, a semana de oração, fechando o ano com Jefferson Araújo. E ainda não combinei com a liderança, mas eu creio que eles não vão dizer não. No sábado 13 de outubro, dia da criança, dia 12, crianças, nós vamos ter um sábado para vocês, um almoço para vocês, culto para vocês, tudo para vocês. Dia 13 vai ser o sábado do Ministério da Criança. A diretora é a Ju, né, bem? A Bianca, pastor Avoado. Bianca, estás aqui? Não. Então, é isso. Se preparem para essas datas, 26 de agosto a 2 de setembro, 16 de setembro, Dia da Criança e Semana de Oração. Vai ser os grandes 4 eventos do segundo semestre. Setembro, agosto, setembro, outubro e novembro. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, cantamos aqui sobre a necessidade da vinda sobre nós da pessoa do Espírito Santo. Por favor, nesse momento que não haja força humana, nem a violência das palavras humanas e carnais, mas a voz do Espírito Santo. A tua espada é o Espírito, usando a tua espada, a Bíblia, sendo usada pelo Espírito que a inspirou, se faz valer de um instrumento humano, mas o importante é a mensagem, não o mensageiro, é a revelação do Senhor para nós. Senhor Jesus, eu te peço, aplica a necessidade pessoal essa mensagem na vida de cada um aqui individualmente, desde o menor ao maior, do mais jovem ao mais idoso, em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, nós fizemos aqui uma abertura de um tema chamado As Parábolas do Rei. Você já parou para se atentar a uma coisa? Depois da morte de Jesus, da sua ressurreição, nós encontramos na Bíblia 2 eventos de Cristo, 2 participações: a viagem junto a Emaús e o encontro com Pedro para restaurá-lo ao ministério, no capítulo 21 e 24 de São Lucas. Depois disso, irmãos, nós não temos mais conselhos de Jesus, palavras de Jesus, milagres de Jesus relatados. Jesus ficou aqui na terra mais 40 dias, mas ele ficou com um grupo, capacitando o grupo, preparando o grupo para receber o Espírito Santo. E 2 temas foram os temas principais de Jesus antes da sua morte. Jesus falou do reino dos céus e do Espírito Santo de Deus. A ênfase foi: vocês precisam do Espírito Santo e viver em expectação para o meu retorno, a minha volta, a minha segunda vinda. Então, neste sábado, nos próximos 3, este mais 2, nós vamos gastar esse tempo
falando de São Mateus 24 e São Mateus 25. Porque antes de morrer, antes de ressuscitar, antes de ir ao céu, Jesus falou: prestem atenção nisso, eu vou morrer, mas guardem isso. E também, do capítulo 13 ao capítulo 16 de João, Jesus dá ênfase ao Espírito Santo e ao seu reino. Então nós eu denominei, melhor dizendo, essas parábolas, que todas as parábolas são parábolas do reino, mas essas aqui são as parábolas do rei, porque o seu próximo reencontro com a humanidade será reinar conosco para sempre, eternamente. Então, o tema de hoje é a proximidade da volta de Jesus. Quanto você que está online, obrigado por sua companhia conosco. Quanto você gostaria de saber quando? Quando Jesus vai voltar? 20, 30, 10, 5, 8, 12, 30 anos? Isso é importante, irmãos? Não. Porque Deus não revelou. Porque Deus só revela o que é importante e necessário para a gente. Então nós vamos aprender nessa manhã que quando Jesus foi perguntado: quando o Senhor voltará? Jesus falou: o dia e a hora, só Deus sabe, mas eu vou dizer como. Jesus não falou quando, ele falou como as coisas iam acontecer e como as coisas estão acontecendo de uma forma muito clara diante dos nossos olhos. Abra a Bíblia em São Mateus 24, nós vamos manejar a palavra de Deus, tenha paciência. Vocês sabem, meus sermões não são muito longos, mas também não são muito curtos. Porque é o seguinte, você não pode ter pressa na presença de Deus. Hoje eu acordei às 4 horas da manhã, minha 7ª madrugada com Deus, sem pressa. Vá à presença de Deus sem pressa, fique ali 2 horas, 3 horas, ouvindo a palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor. São Mateus 24, vamos ler alguns versos, a partir do verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, do final do mundo? Agora vejam, irmãos, o verso 29. Jesus fala da grande tribulação, ele dá os sinais gerais, e no verso 29 Jesus diz assim: guarda bem essa palavra, tribulação, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, do abominável da desolação, poder papal, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. E em Lucas diz: quando vocês virem esses sinais, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Agora vem então a primeira parábola que vamos estudar hoje. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, quando virdes todas estas coisas, nós vamos estudar o que são estas coisas, sabei que ele, irmãos, no original está ele está próximo, e antes de as portas, ele está às portas, às vésperas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Verso 37. Agora Jesus dá a sua resposta. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o foco estava no prazer, num círculo habitual de uma vida sem Deus, bebiam, comiam, casavam-se, davam-se em casamento, é uma expressão que se refere aos excessos, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será. É como assim?
2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado, 2 estarão trabalhando no moinho. Naquela época tocava-se um moinho com 2 mulheres, uma em cada ponta, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, o meu conselho é: vigiai para que não entreis em tentação. Eis que o dia do Senhor, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor, o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a porta. Por isso ficai vós apercebidos, porque a hora em que vocês não estão imaginando, a hora em que vocês não estiverem vigiando, a hora que vocês não estiverem zelando, cuidando, o Filho do Homem verá. 3 coisas, irmãos, nós vamos aprender aqui. Eu vou estar interagindo com o pessoal do som, já combinei com eles. Nós vamos fazer um sermão aqui. O pastor vai desligar, religar e apontar para lá, ver se funciona. Não está funcionando. Então, por gentileza, se alguém puder pegar a pilha, trocar para ver se funciona, ia ser muito importante para a minha didática aqui. Não é culpa de vocês, mas pode passar, Malu querida. Não? Enquanto vocês vão arrumando, eu vou mencionando aqui. Nós vamos aprender aqui, irmãos, 3 coisas desses textos que nós lemos e outros. Os sinais da proximidade da volta de Jesus. Vocês vão ver que não é aquele estudo comum, os sinais. A indiferença aos sinais, porque o ser humano vive um círculo habitual de vida, desconsiderando o como, e o apelo de Jesus. Então, os sinais da proximidade, está aqui. Os sinais da proximidade estão em São Mateus 24, 32 e 36, são os sinais mais específicos. A indiferença aos sinais, que é um círculo habitual, vamos explorar isso, e o apelo de Jesus. É disso que trata a primeira parte do que Jesus tinha em mente, antes de ser levado para a cruz do Calvário. Prestem atenção, a proximidade do meu retorno. Cuidado com o círculo habitual onde eu não estou envolvido. E eu vou dar um conselho para vocês. Deixa eu perguntar para você o que eu perguntei domingo. Qual o interesse de Jesus? Porque ele falou isso. Irmão, se Jesus falou isso antes de morrer, isso é extremamente necessário, relevante, importante, e tem a ver com a nossa salvação. Vamos lá, São Mateus 24, 32, diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também, quando vós virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, que ele está às portas. Irmãos, quais são estes sinais? Quais são estes sinais? Guarda na sua mente uma palavra chamada tribulação. Abra a Bíblia agora em São Marco. Eu falo São Marco porque santo e São significa separado, então não estou idolatrando Marcos aqui, mas eu gosto de falar. Marcos 13, 24. E algumas pessoas, pastor, o senhor chama de santo, São, é uma pessoa separada por Deus, né? Marcos capítulo 13, o verso 24. São textos paralelos. São Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Marcos capítulo 13, o verso 24 diz assim: mas naqueles dias, a referida tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. Começa a colocar os sinais aí: escurecimento do sol, escurecimento da lua, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Agora vamos para Apocalipse 6. É o mesmo tempo, o mesmo período. Quando isso ia acontecer, irmãos? Na abertura do 6º selo. Apocalipse 6, 12 e 13, porque
Eu vou explicar depois um outro assunto aqui. Acharam aí? Diz assim: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio, agora acrescenta um detalhe, grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira. Lembra, nós estamos estudando a parábola da figueira. Como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Agora vá para o último texto, Lucas 21, 25. Já falei, irmãos, todos esses textos, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13 e Apocalipse 6, refere-se ao mesmo período. Lucas 21, verso 11, diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias. Que grande sinal foi a pandemia! E houve fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Tudo bem? Vamos lá. Jesus falou assim, ó: logo em seguida a tribulação, haverá sinais. Esses sinais seriam 3, com data, período. Eles aconteceriam após a grande tribulação. A tribulação para o povo de Deus, chamado o período de supremacia papal, ou poder político de Roma, foi concretizado, estabelecido, fixado por lei em 538 depois de Cristo, e terminou em 1798. 1260 anos, 42 meses, ou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Mesmo período. Jesus falou assim: quando chegar o fim desse período tribulacional para o povo de Deus, haverão 3 sinais: o escurecimento do sol, um grande terremoto, por ordem sequencial, um grande terremoto, o escurecimento do sol e uma chuva de meteoros, uma queda de estrelas como nunca visto. Irmão, se você pegar os jornais da época do mundo inteiro, todos falam. Pode entrar na internet, você vai ver dezenas, centenas de artigos históricos, comprobatórios sobre o terremoto de Lisboa, que foi o epicentro, porém alcançou boa parte do planeta, o maior terremoto registrado até hoje. O dia escuro, então você tem que ler muito sobre isso, eu vou citar e mostrar poucas coisas, e também a queda de estrelas, como nunca aconteceu. Todos os teólogos, historiadores, pessoas sérias que estudaram esses textos de Mateus, Marcos, Lucas e Apocalipse 6, entenderam que foi a abertura do sexto selo, o último período antes do sétimo, porque o sétimo selo é a volta de Jesus. Aonde nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo no final do sexto selo. Não interessa quando, mas como. Então vamos ver esses sinais. Muito bem. Os sinais da proximidade. Apocalipse 6, vou pegar só esse texto por causa dos outros que já lemos. Grande terremoto. Irmãos, está datado pela história no dia 1º de novembro de 1755. O grande terremoto, chamado por vários nomes, mas principalmente o terremoto de Lisboa. Apocalipse 6,12 diz que também haveria o escurecimento do sol. Então o famoso dia escuro. Você tem que ler sobre isso, como um dia inteiro ficou escuro. Aconteceu no dia 19 de maio de 1780. E a queda das estrelas, justamente, irmãos, no tempo de Miller. Porque ali haveria o nascimento de um povo que pregaria a mensagem de Deus. E sinais seriam enviados do céu. Uau! Agora, irmãos, eu quero ensinar uma coisa para vocês. Veja, tem um pouquinho de paciência, com o meu sermão está sendo mais didático nesse momento. Em seguida, a tribulação daqueles dias. Tribulação. O grande conflito diz, período de perseguição religiosa, supremacia papal de 538 a.C. Opa! Depois de Cristo. Depois de Cristo, DC, coloca aí DC, o pastor errou. Os 1200, engraçado que eu perdi do grande conflito, fiz um Ctrl-C, Ctrl-V. Os 1260, mas devia ter lido. Eu li bastante, mas não vi.
Os 1260 dias de Apocalipse 11:3 e 12:6. Agora, irmãos, por que, voltando aqui, por que se terminou em 1798? Porque aconteceu o grande terremoto em 1755, um quarto de século antes. 43 anos antes. Por quê? Quem me responder, o que eu vou dar, hein? Não tem muita coisa para dar. Mas eu dou um abraço bem forte. Por quê? Irmãos, por quê? Então eu pergunto aqui, por que 1755, se a grande tribulação se encerrou em 1755? Armand White diz, o grande terremoto, né? 43 anos terminar finalmente a tribulação de Mateus 24? Resposta. Abra a Bíblia em São Mateus 24, 22. Abra a Bíblia, irmãos, isso aqui me impressiona, porque no meu WhatsApp está assim: a única coisa confiável que esse mundo conhece é a palavra de Deus. E quanto mais eu estudo a Bíblia, quanto mais eu estudo sobre o futuro, quanto mais eu estudo escatologia, eu fico vendo assim: meu Pai, é tão claro, só não vê quem não quer. São Mateus 24, 22. Vamos ler junto, igreja, leia comigo. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias seriam. Quando você estuda, irmãos, que a tribulação ela terminaria em 1798, ela já estava caminhando para o final, e Jesus, vendo que era um final sem retorno, ele avisou: eu vou antecipar os dias. E em um quarto de século, Jesus antecipou o grande terremoto, como um sinal de que as suas palavras apocalípticas se cumpririam ao pé da letra, um quarto de século antes. Esses sinais foram testemunhados antes do início do século XIX. Em cumprimento desta profecia, agora sim, ocorreu no dia 1 de novembro de 1775, o mais terrível terremoto que já se registrou, posto que geralmente conhecido por terremoto de Lisboa, estendeu-se pela maior parte da Europa, África, América, Oceania. Daí você tem que ler o resto. É um capítulo inteiro, irmão, você tem que ler sobre isso, é uma história inteira. Agora veja isso aqui, irmãos. Eu vou repetir, porque a repetição faz parte da educação. 25 anos mais tarde apareceu o sinal seguinte mencionado na profecia: o escurecimento do sol e da lua. O que tornou isso mais surpreendente foi o fato de que o tempo de seu cumprimento fora definidamente indicado na palestra do Salvador com seus discípulos, no Monte das Oliveiras. Depois de descrever o longo período de provação, a tribulação da igreja, os 1260 anos de perseguição papal, relativamente aos quais prometera ele ser abreviada a tribulação, mencionou Jesus certos acontecimentos que precederiam sua vinda e fixou o tempo em que os primeiros destes deveriam ser testemunhados. Naqueles dias, depois daquela aflição, tribulação, provação, esse período aí, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. Os 1260 dias ou anos terminaram em 1798. Um quarto de século antes, a perseguição tinha cessado quase inteiramente. Em seguida, a perseguição, segundo as palavras de Cristo, o sol deveria escurecer-se. No dia 19 de maio de 1780, cumpriu-se esta profecia. Nada nesse mundo é mais confiável do que as profecias que saíram dos lábios de Jesus, através dos seus apóstolos, profetas, Daniel, Apocalipse, todos, Tiago, Paulo, todos falavam sobre o fim. E graças a Deus, irmãos, isso já se cumpriu. Agora vamos ver a outra. Agora estou falando da chuva da estrela. Eu falei de terremoto, agora chuva meteórica. Esta profecia teve cumprimento surpreendente e impressionante na grande chuva meteórica, no dia 13 de novembro de 1833. Aquela foi a mais extensa e maravilhosa exibição de estrelas cadentes que já se tem registrado. Achando-se então o firmamento inteiro sobre todos os Estados Unidos durante horas em faiscante comoção. Faíscas, né? Faiscantes comoção. A história, pega lá New York Times, Washington Post, pega os jornais da época e leia, irmãos. Aí pega os teólogos da época e falou: cumpriu-se a profecia, cumpriu-se a profecia. E lógico, não precisamos ir atrás deles, nós temos o grande conflito, porque nós cremos na profecia
através do dom profético. Pode voltar para cá, Malu, querida. Irmãos, guarde isso. Esses 3 grandes sinais. Haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas e um grande terremoto. Isso já se cumpriu. Agora a pergunta é: o que está se cumprindo hoje? Abra a Bíblia em São Mateus 24, se é que não está lá. 24, verso 10 até o verso 14. Eu quero falar de outras coisas, porque o nosso foco é a parábola, mas eu vou mencionar isso aqui, por isso que eu não vou me deter nos sinais comuns, sinais gerais que a gente fala, mas eu quero me deter aqui, irmãos, no capítulo 24, 10 a 14, que diz assim: nesse tempo, haverá muitos escândalos. Muitos vão se escandalizar porque houve escândalos. Jesus disse: haverá escândalos, mas aí daquele pelos quais vier trair e odiar-se uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar o amor ao pecado, a iniquidade e o amor se esfriará. O egoísmo tomará conta do altruísmo. Aquele, porém, que perseverar, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus e a fé em Jesus. E será pregado este evangelho do reino, sim, por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Só isso aqui dá, cada versículo, um sermão. Eu vou mencionar. Irmãos, estamos vivendo um período de relacionamentos egóicos, egoístas. Então, Mateus 10. Vamos deixar Jesus falar? Solte a Bíblia um pouquinho para trás. Jesus está repetindo uma profecia de Oséias. São Mateus 10. Bote os seus olhos para lá. Verso 34 e verso 36. As dificuldades dos últimos dias. Acharam Mateus 10, em 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Irmãos, você tem que entender isso aqui. Jesus não provoca guerra, tumulto, conflito. É o evangelho que divide. Uns aceitam, outros não. Há conflito, problema por causa disso. O evangelho produz paz quando há unidade e produz fogueiras quando há dissonância. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria. Como eu tenho vivido esses últimos 5 anos, irmãos. Tanto maridos quanto esposas, usando a seguinte frase: eu dormia com um monstro, eu dormia com um assassino, eu dormia com um homem com um punhal embaixo do travesseiro. Não conheço o homem com quem casei, não conheço a mulher com quem casei. Essa semana ainda houve um assalto, seguido de morte. O genro assassinou seu sogro por coisas triviais. Vivemos período de grandes escândalos. Eu preciso ler com vocês mais 2 textos proféticos diante dos nossos olhos. Primeiro, segunda carta de Paulo a Timóteo. Sinais, tem os sinais específicos e os sinais atuais. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Eu deveria até ter trazido uma linguagem de hoje, que é mais fácil até de compreender, porque isso aqui essa geração sabe bem o que é isso aqui. Segunda carta de Timóteo 3, verso 1 até o verso 6, diz assim: sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os relacionamentos serão complexos. Pois o ser humano será egoísta, amante do dinheiro, orgulhoso, jactancioso, arrogante, blasfemo, desobedientes aos pais, ingrato e irreverente, sem afeição,
desafeiçoados, implacáveis, mentirosos, caluniadores, sem domínio pessoal, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo uma aparência de piedade, uma forma de piedade, mas negando na sua vida o poder do Evangelho. Foge destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas, sobretudo carregadas de pecado, conduzidas por várias paixões. Irmãos, um retrato fiel do comportamento humano daqueles que não são de Jesus. E eu fiquei essa semana assim, estarrecido. Está escrito que nas câmaras legislativas, Deus teria homens e mulheres, e que os anjos de Deus acompanhariam a permissão de leis a favor ou contra o seu povo. E esta semana, eu também tenho que me cuidar, porque agora, eu não sou essa pessoa tão conhecida, mas agora qualquer um está sendo possível. Se alguém da cidade do Ministério Público resolver me condenar por algumas falas, é parte daqui mesmo e a gente vai para a cadeia e eu não vou parar de pregar. Mas, irmãos, esta semana 2 homens do nosso poder legislativo, um do Senado e um da Câmara Federal, levantaram a sua voz como profetas de Deus, dizendo assim: pecado é pecado, homossexualidade é pecado. E tentar extraditar um pastor que cuida de mais de 5 milhões de pessoas no mundo, porque ele falou isso e outras coisas. E esses 2 homens se levantaram e falaram: está aí a balbúrdia. Enquanto esse jovem falava de Deus, da Bíblia, como se fosse um pastor adventista do 7º dia, eu me envergonhei. E ele disse: não vão nos calar, não vão calar a palavra de Deus, eu sigo Jesus Cristo. Pecado é pecado, não. Enquanto ele falava, no meio do auditório dos congressistas, não sei quem é, lógico, nem quero saber, levantou um ser vivente: tenha vergonha na cara, absurdo, homofóbico. Começou ele, falei assim: não adianta gritar, meu filho, pode gritar aí o quanto você quiser, eu não vou me calar. E eu tenho medo, e eu tenho vergonha. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentio. Não importa, não importa. Nós estamos vivendo dias complexos nos relacionamentos. E, irmãos, querem rasgar a página de Romanos 1? Abra a Bíblia lá. Querem rasgar a página de Romanos 1? Leia comigo, verso 24 a 27 só. Romanos 1, 24 a 27 diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelo desejo carnal, concupiscências do seu coração humano carnal, para desonrar o seu corpo entre si, pois o homem mudou a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, infernais seria a tradução, paixões de baixo, paixões vis, animalescas, porque as mulheres mudaram o curso natural de suas relações íntimas, por outro modo, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, baixeza, vileza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Agora eu vou explorar uma coisa aqui. Mudaram a verdade de Deus em mentira. A próxima geração, se não for educada,
vai entender que é pecado uma relação homem e mulher. Eu vou falar agora de uma coisa, irmãos, que alguns colegas estão repetindo. Eu falei, mas você que cara não lê a Bíblia? Não existe opções sexual. Desculpa, opções sexuais ou opção sexual. Existe uma orientação, uma criação, uma determinação, uma revelação, um ensinamento. O homem e uma mulher só tem um órgão de orientação sexual. Quando o ser humano escolhe usar outros membros do seu corpo para a prática pecaminosa, suja e imunda, não é opção sexual, é depravação. Eu não me importo com a opção sexual. Não é opção sexual. Só existe uma opção sexual diante de Deus, um homem e uma mulher. O que passa disso é pecado. Agora, irmãos, vamos fazer a diferença. A igreja, a Bíblia, o dom profético faz a diferença entre o pecado e o ser humano. O ser humano que nasceu eunuco, eu tenho que terminar e vou pregar esse sermão ainda esse ano, eunuquismo. Jesus falou, se você nasce eunuco, viva como eunuco. Se você nasceu homem, não tem desejo por mulher, viva sozinho. Se você é mulher, não tem desejo por homem, viva sozinha. Nasceu com a química assim, viva assim. Foi uma descoberta. Não foi uma descoberta. Você geneticamente é um homem, você é uma mulher. A partir do momento que você entende que tem essa dificuldade química no seu corpo, viva como Jesus mandou, sozinho. Porque quem vive com Jesus sozinho, vive em família, diz a Bíblia. Não tem, irmãos. Essa semana, eu vou misturar o que eu ia falar no final dele. Fui visitar um médico, um grande amigo. Ele e a sua esposa, dediquei o filhinho dele. Ele vai pregar no sábado aqui. Primeiro sábado de agosto, nós vamos estar em Brasília batizando a Simone. Que alegria. Breno, vamos ficar na cara de vocês. Na cara desse médico. Ele não pediu para falar. Eles estão educando o filho deles ali, ó. Irmãos, ele disse assim, pastor, nós estamos montando uma clínica odontológica, ele é médico, a esposa é dentista, uma excelente cirurgiã dentista, e a gente vai fazer missão na Jordânia. Estamos pagando passagem para esse. E ele não é um médico assim, ele mora numa casa simples, porque ele quer, ele tem carros comuns. Eu fiquei pensando assim, está gastando tanto dinheiro. Eu não vou falar o nome, pedir permissão, mas depois, meu querido amigão, falou assim, pastor, eu vi que o senhor ficou meio assim, é que nós devolvemos 50% dos nossos dízimos, dos nossos recursos, em dízimo e ofertas. E o quê? Sim, pastor, nós temos um pacto com Deus e a esposa, e 50% todos os nossos ganhos são de Jesus. Dízimo e 40% de oferta. Aí nos levou no quarto, mostrar o menino que nós dedicamos. A verdade de Deus está se transformando em mentira. Eu e a Miriam fomos estudar numa cidade. O curso era lá, uma das sedes do curso, são 4 lugares na América, uma das sedes era lá. Como nós tínhamos compromisso com a igreja brasileira, nós fomos para Atlanta, e eu preguei um sábado, a Miriam um sábado. Deixamos lá 8 caixas de grande conflito e 25 caixas de grande conflito para o estado de Conérica, onde tem algumas igrejas brasileiras. O meu amado amigo Marco Seifer está distribuindo lá 25 caixas de Bíblia que essa igreja mandou. E ali, irmãos, nessa cidade, uma cidade linda, histórica, vimos muitas bandeiras com 6 cores em várias igrejas tradicionais do século 18, 17 e 19. Nas casas, nos carros, muitos carros da Tesla, carros elétricos. Ficamos assim, porque é uma cidade extremamente voltada à homossexualidade. E lá,
começou-se um costume assim. Eu tenho um filho menino, nasceu um menino, mas eu não sei o que ele quer. Então eu vou dar boneca, coisas cor-de-rosa, vou ensinar-lhe coisas de menina. Porque se ele tiver a tendência, eu tenho que respeitar. Então eu tenho que promover a diferença para ele poder optar. Porque ele nasceu menino, mas vai que no fundo ele é uma menina. E a menina nasceu, então pega ela, bota uma bota, uma calça, também não é errado, né? Mas torna ela um machinho e dá carrinho, bola, esporte bruto, com contato. Eles estão tentando, irmãos, eu vou usar a palavra, masculinizar as meninas e feminilizar. Falei correto, né? Feminilizar os meninos. Menino, fica aqui, ó, fica com esses brinquedos, vai que você... E as crianças, irmãos, dentro dos carros, nas cadeiras, crianças com bandeiras, 6 cores, para cima e para baixo. E quando soubemos disso, conversamos com um casal que mora lá, não, pastor, está nascendo esse costume. E quando foi um cristão adventista do 7º dia, um homem de uma cultura inigualável na América, trabalhar para o governo federal nessa cidade, e descobriram que ele não é a favor da homossexualidade, ele foi expulso da cidade, a pedido da Universidade Emory, porque a tendência inteira da cidade, quem chega, pegaram um sermão dele lá atrás, descobriram que ele é homofóbico. Uma outra mentira. Assim, irmãos, nós estamos vivendo período em que o egoísmo está destruindo o altruísmo, o amor fiel, o amor princípio. Não existe opções sexuais. Usar qualquer órgão do corpo que não seja o órgão criado por Deus não é outra opção, não existe outra opção. Isso é uma aberração. Isso é pecado. Só existe uma orientação. A minha orientação sexual é essa, a minha aquela, a minha com animal, a minha com carro, a minha com boneca, a minha com mulher, homem com homem. Isso não é opção. Deus só dá uma opção, um homem e uma mulher. Enquanto não nasceu a mulher, não foi dito, o homem e a mulher são a imagem de Deus. E a imagem de Deus está sendo destruída, porque 2 mulheres não são imagem de Deus, 2 homens não são a imagem de Deus, um homem e um animal não são imagem de Deus. Isso tem que ser falado. Diz assim, a minha opção sexual não é a tua opção sexual, é a tua escolha, porque só existe uma orientação. Falsos pregadores. Irmãos, eu poderia falar um monte sobre isso aqui. Falta de perseverança, abandono da fé, apostasia. No último sábado ficamos lá, assistimos numa igreja maravilhosa. De repente mandaram a gente levantar, e lá, eu e a minha fica uma igreja de pessoas. Eu acho engraçado essa bobagem, tem que falar, não pode, agora não pode falar preto, ofende. Agora não pode falar negro, tem que falar preto, porque negro não é cor. Umas bobagem. Diante de Deus não tem branco, amarelo, vermelho, preto, azul, colorido. Não existe, somos todos filhos do Senhor. Mas enfim, tem que falar. Fomos assistir o culto numa igreja de pretos, não pode falar negro agora. Tem que mudar. A igreja teve 2.000 membros. O pastor que era de lá foi o orador da igreja para o Rope Channel, que é o Novo Tempo americano. Hoje a igreja tem 400 membros. Nós fomos almoçar na casa de uma irmã muito querida, Wendy. A Miriam vai dizer que eu falei o teu nome aqui, Wendy. Ela me deu um desejado das tuas nações, logicamente em inglês, que eu ler. E ela disse, nossa igreja teve 2.000 membros. A pandemia, irmãos, de norte a sul desse país, hemisfério a hemisfério, Oceania a outros lugares, a igreja deu uma enxugada. Muita gente. Não estou dizendo que você não deve estar aqui, mas se você puder ir para a igreja, vá para a igreja, vá para um pequeno grupo, vai dar estudo bíblico, vá adorar a Deus, assista o sermão depois se quiser, mas não deixe de ir à casa do Senhor. Paulo diz, Jesus disse, não deixe de ir à casa do Senhor, vá à igreja. Se envolva nas coisas da igreja local, não se acomode no sofá aí. Se você for do Rio Grande do Sul, vou brincar agora, ainda tomando chimarrão.
falsos pregadores, falta de perseverança. Agora, irmãos, a Bíblia diz: e este evangelho do reino será, não duvide disso. Mas pastor, são 8 bilhões, eu não sei quantos, agora na casa dos 8 bilhões de seres humanos. Isso para Deus sabe o que é? Nada. Como será? Eu vou pedir para voltar. A indiferença aos sinais. Sábado que vem eu vou contar um pouquinho sobre Martin Luther King Jr., apesar de algumas coisas a gente não concordar, mas ele escreveu o seguinte, estava lá no memorial que nós fomos: todo homem deve decidir se vai andar na luz do altruísmo criativo ou na escuridão do egoísmo destrutivo. Este é o julgamento. A pergunta mais persistente e urgente é: o que você está fazendo pelos outros? O dia que Apocalipse 18:1 se cumprir e o poder do Espírito Santo descer na chuva, como chuva serôdia, Deus terá uma minoria nesse mundo. Mas uma minoria, como os 120 que saíram da igreja primitiva, e menos de um século depois, Paulo disse: o evangelho foi pregado no mundo inteiro, porque o evangelho vai ser pregado através do poder do Espírito Santo, usando você e a mim e diversos meios, e ninguém vai deter, porque a palavra do Senhor não voltará vazia. Quando Jesus disse: este evangelho será pregado, eu não desconfio das palavras de Jesus, eu não desconfio da certeza de Jesus, eu não tenho desconfiança em Cristo. Eu não posso ofendê-lo dizendo: como? Não me interessa, nem quando nem como, este evangelho será pregado. Eu falei, se o Senhor falou, está falado, eu acredito, espero em Jesus estar vivo. Gostaria muito de ser possuído totalmente pelo Espírito e ser arrebatado que nem Filipe de um lugar para outro, e o mundo conhecerá a glória do Senhor. E então virá o fim. Irmãos, vivemos hoje essa indiferença. Agora, é a última citação longa, tá? Porque Jesus falou como, estando a encerrar-se o seu tempo de graça, entregavam-se os antediluvianos a divertimentos e festas empolgantes. Os que possuíam influência e poderio aplicavam-se em conservar a mente do povo ocupada com júbilo e prazer, para que não acontecesse alguém ficar impressionado pela última e solene advertência. Agora veja isso. Não vemos o mesmo repetido em nossa época? Enquanto os servos de Deus estão a dar a mensagem de que o fim de todas as coisas está às portas, o mundo se absorve em divertimentos e busca dos prazeres, o famoso entretenimento. Olha isso aqui, irmãos. Há uma constante sequência de sensações que ocasiona indiferença para com Deus e impede o povo de se impressionar com as verdades que unicamente o pode salvar da destruição vindoura. Jesus estava falando primeiramente da destruição de Jerusalém, depois da destruição do mundo, e ele aplica para o fim. Hoje nós vivemos uma constante sequência de sensações. É o sensorial, o sensitivo, o sentimento, eu quero, eu gosto, eu escolhi. Não é mais a razão que toma o domínio. E então eu gosto desse pensamento. Opa, eu pulei aqui, é aqui. Não? Deixa eu ver. Não, eu pulei aqui uma frase. Onde é que está a frase? Aqui. É a atuação do Espírito Santo que converte os princípios, doutrinas. Quem quer me conhecer vai conhecer a respeito da doutrina. É a atuação do Espírito Santo que converte os princípios em força viva para a transformação do caráter. Comentário bíblico adventista. Você entendeu isso aqui? Por que a gente dá estudo bíblico? Porque é a força da verdade que transforma. É a força do princípio, é a força da doutrina, é a força do ensinamento. Há um poder no ensinamento, há um poder na palavra de Deus. E hoje, muitos estão pregando a não necessidade de regeneração para a redenção, quando a redenção é a própria regeneração. Se você, olha, irmãos Nicodemos, se você estudar a vida do príncipe dos povos, Nicodemos Ben Gurion, seu nome significa príncipe dos povos, príncipe do povo.
Pensa num homem justo, fiel, culto, rico, respeitado, honrado. Era uma luz em Israel. Foi tocado porque viu Jesus purificando o templo em São João 2. Foi procurá-lo com vergonha. Jesus podia ter dito: Nicodemos, homem, você não precisa de nada, homem. Olha, Nicodemos, você é fiel à lei, você é fiel aos princípios, você é fiel ao templo, você é um senador da república, membro do Sinédrio, você é fiel. Não, Nicodemos, tá ótimo. Nicodemos não vai ter nenhum adventista do sétimo dia no último tempo assim. Nem os pastores, por favor, está ótimo. Senhor, com que autoridade o Senhor fez o que o Senhor fez hoje? Ninguém pode fazer o que foi feito. Ninguém poderia fazer o que você fez. Quem é você? Qual é a tua autoridade? De onde você vem? Jesus crava os olhos nos olhos deles assim: Podemos. Você precisa nascer outra vez. Hã? Você é uma boa pessoa, mas você não é um homem salvo. Você precisa nascer do Espírito. Todos os teus hábitos, toda a tua legalidade correta não te salvará. Mas, Senhor, uma hora posso repetir um sermão que eu tenho sobre ele aqui. Nicodemos defendeu Jesus, sepultou Jesus, vendeu toda a sua fortuna e financiou com toda a sua fortuna os primeiros movimentos evangélicos da Igreja de Jesus Cristo, movimentos missionários. Foi perseguido, foi visto seus filhos foram vistos numa batalha na cidade de Acre, comendo cevada. Segundo os registros dos pais da igreja, Nicodemos morreu pobre, perseguido, provavelmente martirizado, perdeu toda a honra, toda a glória humana, nasceu de novo, e dos lábios de Jesus, para os ouvidos de Nicodemos, nasceram as mais lindas palavras do Evangelho de João. Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Na sexta-feira à tarde, porque na sexta-feira de manhã avisaram ele não estava no conselho. Quando avisaram Nicodemos, Jesus já estava a caminho da cruz. Ele correu para a cruz. E ali, naquela sexta-feira, White diz que Nicodemos contemplou Jesus. E ali ele se entregou completamente e foi regenerado e morreu em favor da causa, porque não existe salvação sem regeneração. A própria salvação é um ato de regeneração através do pecado, através da verdade. Finalizando, irmãos, o apelo de Jesus, mas eu tenho uma partezinha aqui, vai 2 minutos. Nós estamos vivendo, irmãos, uma indiferença aos sinais, por causa de um ciclo chamado ciclo habitual, foco nos prazeres, mais amigos de prazeres do que amigos de Deus. Eu vou encerrar com o PowerPoint por causa do tempo. Uma das coisas que eu mais fico chateado é de ver o nome de Deus. A vulgaridade com que se usa o nome de Deus. As minhas filhas já sabem. Nunca permiti usar o nome de Deus em coisas vulgares. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas se ouve país de língua inglesa da América do Norte, ai my God. Ai my God, ai my God, my God. Uma blasfêmia. O nome de Deus, o respeito. Não tem respeito com o nome de Deus, não com as coisas sagradas, que não ter respeito com as coisas sagradas é um sacrilégio. E o apelo de Jesus, vamos terminar lendo aqui. Abre lá em São Mateus 24, novamente.
São Mateus 24. Vamos ler a indiferença e o apelo de Jesus. Verso 37 a 44, tá? Pois assim também como foi nos dias de Noé. Irmãos, é Jesus que está falando. Jesus é o nosso Noé. Jesus é o nosso Noé hoje. Paulo é o nosso Noé. João é o nosso Noé. Daniel é o nosso Noé. Os apóstolos são os nossos Noés. Você tem que ser o Noé. Eu tenho que ser o Noé. É Jesus que está falando. Como foi nos dias de Noé. Ele está repetindo, ele está dizendo, eu vou fazer um apelo que nem Noé. Nos dias de Noé, o foco estava no ventre, comer, beber, no sexo. Era uma expressão. Quando fala casamento, não está falando do casamento, é uma forma de Jesus falou. O foco, e hoje nós vemos o foco, irmão, na imoralidade, na pornografia, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam. Conhece a história do dilúvio? Agarrados em cima de animais, abre a porta. A porta estava aberta, 120 anos, falou, amigo. Jesus, quando fecha a porta e põe a chave, ninguém abre. E hoje ele abriu e ninguém fecha. Aproveite a oportunidade. E não perceberam senão quando veio o dilúvio. E assim vai ser, irmãos. Você vai estar, se você é professor dando aula, eu vou estar preparando o meu sermão. Fechou a porta da graça. De repente lá num lugar do mundo, ou aqui mesmo, aparece uma parte considerável de pessoas com úlceras e chagas malignas. E a ciência não vai descobrir. E você com o Espírito Santo vai dizer, caiu a primeira praga, fechou a porta da graça. Quem está salvo está, quem não está vai continuar perdido. Assim será também a vinda do Filho do Homem, verso 42. Portanto, é uma adversativa, mas todavia vigiai, porque não sabeis que dia vem o vosso Senhor. Por isso, ficai vós também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Agora eu pergunto mais uma vez, por que Jesus falou isso antes da cruz? Por que ele não falou, olha, eu vou morrer, vou ressuscitar, vou para o céu, fiquem em paz, tranquilos. Jesus foi duro. Muitas e muitas vezes na pandemia as pessoas me diziam, pastor, prega o Evangelho. Eu vou fazer uma série, uma hora só sobre o Evangelho. O Evangelho é completamente distorcido. O Evangelho é espada, é cruz, é morte, é sacrifício, é perseguição, é injustiça, é maldade. Oferecendo as boas novas no caos. E as pessoas ficam dizendo, não, o Evangelho salva. Salva do quê, gente? Do pecado, do poder do pecado. Esse é o Evangelho de Paulo. Leia suas cartas. Uma leitura rasa, mentirosa, enganosa de que o Evangelho é paz e segurança. Não é. Ser um cristão é um desafio diário. Vigiai. As diretas já no nosso país foram em 1983. Eu tinha 17 anos de idade. Lembro? Porque foi o ano que eu formei no normal. O que é o normal do jovem? Normal é o magistério do 2º grau do ensino médio hoje. Eu sou professor com carteira do Estado de Santa Catarina. Eu sou professor de criança de 1ª a 4ª série. Dei aula para criança uns meses assim, em estágio, né? Fiz até missa. Tinha que fazer, eu estava meio fora, meio não, totalmente fora da igreja. Aí meu amigo Tico, o Wilson, falou assim, nós somos obrigados a fazer um culto religioso. Eu falei, um culto da igreja adventista. Não pode, tem que fazer uma missa. Aí eu falei, então você faz aí, eu não sei como é que é missa. Aí encheu de santo, de vela lá, eu só ria. Mas eu tenho habilitação para dar aula para criança, inclusive fazer missa se for necessário. Aí em 85, é uma história longa, mas nasceu um sonho. Como eu criei na roça, um cara bruto, assim, fisicamente, né? Eu sou um anjo para minha esposa, fora o orgulho. Mas eu, um cara assim, imagina, eu tenho 57 anos, pensa um piá com 18, 19 anos, eu era um touro, forte, corredor, faltava obstáculos, vivia em lombo de cavalo. Quando eu via a infantaria, eu falei, eu quero ser isso. Entrei para o exército. Nosso exército tinha 4 companhias. A primeira e a segunda companhia, que era a companhia do fronte,
a companhia de serviço, prestar serviço para quem estava no front, tinha a companhia de apoio que vinha na retaguarda, e tinha a polícia do exército, e tinha o NPOR, Núcleo de Preparações de Oficiais da Reserva, além de oficiais, desde o general, que comandava a caserna. Não, o general ficava no centro, para o sul do Brasil, era um coronel. Desde o coronel até os soldados rasos. Nós tínhamos cerca de 600 pessoas. Em Florianópolis, já havia uma influência muito forte da homossexualidade e das drogas. Então, imagine entrar drogas no exército e contaminar ou circular entre 600 pessoas. Era cadeia. Então, nós não gostávamos, mas éramos obrigados a ficar por escala a noite inteira. Eram 7 pontos em redor do quartel, numa guarita, e nós tínhamos que ficar em pé com um FAL, fuzil automático leve, e quando cansássemos, colocar aqui, ou quando estivéssemos muito cansados, apoiar ele no cinto, mas ficar em pé, acordado, proibido sentar. E não se sabia a hora, passava-se a ronda. A ronda era um sargento, acompanhado de alguns cabos, fazia a ronda-se noturna, vendo se a gente estava acordado. E quem ficava era encontrado numa posição fora do permitido, irmãos, 1985, tá? Pós-período militar, período bom, período bom. Levei um tapa no rosto, né, pai? Te amo, paizão. Mãe, te amo. Acho que estão assistindo o filme. Depois vai o filme. Um dia, o pai nem lembra, mas fez bem, viu, pai? Eu falei mal do Ernesto Geisel, o pai me deu um tapa. Bom, foi coisa leve, porque o velho pegava filme. É também tudo macho, né, pai? O pai me deu um tapa. Ah, a roça caminhando, não lembra, tadinho, não tem culpa. Eu fui o besta. Falei uma bobagem do presidente da República. Na época, era presidente da República com honra. Eu falei mal do presidente da República, Ernesto Geisel. Meu pai me deu um tapa. Falou, não fale mal do presidente. Aí o pai me contou. Construção de Itaipu, as grandes obras que esse país tem. Foi no período militar. E aí me tornei uma pessoa madura, que respeitei muito João Figueiredo. Um homem que amava cavalos. Morreu pobre, com um apartamento na vida. Honra! Que hoje não tem em lugar nenhum. E chegou na sexta-feira, e existia o boletim de ocorrência. Boletim de um sargento que lia, era um subtenente nordestino. Todo mundo em fila, para liberar o pessoal, já tinha passado a quarentena, era mês de junho. Boletim de ocorrência, número tal, fulano de tal. Aí foi lendo o boletim de ocorrência que tinha ocorrido na semana, que era necessário fazer um relatório para o soldado saber. Coisas boas e ruins. Eu não vou falar o nome do soldado, até porque eu quero batizar você, viu? Fulano começa com A, surfista. E leu o nome de um soldado. Soldado fulano de tal está detento. Detento é uma palavrinha bem legal para dizer preso. Estará detento porque foi encontrado dormindo na ronda. Dormindo no lugar de guarda, e foi anotado pelo ronda com as testemunhas. Então ele vai ficar preso, porque ele cometeu um ato da não vigilância, por ser um atalaia do Exército Brasileiro, aquele que deveria salvaguardar. Por quê? Lógico, depois eu posso falar, mas na época a gente não podia comentar isso. No Exército de Infantaria havia havia um subterrâneo com vários armamentos pesados e muita munição. E era uma área proibida de chegar fogo. Se arrebentasse uma guerra, saía dali e a coisa... Então, era uma área muito restrita. Só que as pessoas iam usar droga onde? Lugares escondidos. E os drogados da vida, os maconheiros... Na época era só maconheiro, até que era uma coisa legal, só tinha maconha lá. Eles iam, às vezes, fumar lá perto. Isso poderia causar uma explosão, enfim. A questão de segurança de um
de uma sede do Exército Brasileiro, 63º Batalhão de Infantaria, dentro de uma cidade chamada Florianópolis, ao lado da ponte. Irmãos, se aquilo ali estoura em Florianópolis, a metade ia para o ar. Isso a gente ouvia nas palestras. Se estourar as nossas munições, as duas pontes vão para o ar e a ilha pega o mar, mas o continente explode todo. Então tinha que ser guardado. Então entrar droga, fogo, e o soldado foi preso. Por quê? Porque ele não vigiou. Ele não protegeu. Nem a si mesmo. E nem cerca de 600 que moravam lá dentro. Durante o dia e boa parte durante a noite. Jesus disse assim: não durma. Não seja sonolento. Sabe, irmãos, nem sempre a vida cristã nós somos vitoriosos e às vezes nós temos lutas. Mas a Bíblia diz: não desista, persevere, não abandone o Senhor. Finalizando, as últimas. A White diz assim: este é o dia que todos os crentes devem almejar, esperar e aguardar, como cumprimento de toda a obra da sua redenção e de todos os desejos e esforços de sua alma. Apressa, Senhor, apressa, ó Senhor, este bem-aventurado dia. Esta foi a esperança da igreja apostólica, da igreja no deserto, 1260 anos, e a esperança dos reformadores. Essa é a minha esperança e essa é a tua esperança. Única. Essa foi a fé dos apóstolos reformadores da igreja no deserto. Volta, Senhor, volta. E eles estão lá na sepultura, esperando esse evangelho ser pregado, para ressuscitarem conosco para o céu. E a morte diz: se a morte é o último inimigo a ser destruído na ressurreição, podemos saber quão fervorosamente deveriam os crentes anelar a segunda vinda de Cristo, e por ela orar, sendo então que tal vitória ampla e final será alcançada. Hoje, ainda ouvindo Romanos, eu estou ouvindo 6 capítulos da Bíblia, para ver se ouçam, tem mais sensibilidade para ouvir o inglês, ouvindo. Quer morramos ou vivamos, somos do Senhor. A vitória será alcançada. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Paulo repetindo as palavras de Jesus. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles como dores à mulher grávida e de nenhum modo escapar. Você já viu uma mulher grávida com um bebê saindo escapar? Não vou demorar tempo para contar. Um dia, meio-dia, estava em casa, morava num bairro muito interessante, numa favela em São Paulo, recém-casado, não tinha um pardal para dar água, mas tinha um carro. De repente chega uma pessoa, meio-dia, com uma moça. E a pessoa chegou assim: tem que levar para o hospital, vai nascer. Eu joguei nele no meu Passat velho e corri. Velho não, era um Passat bom, mas era velho. Corri para o hospital e cheguei no hospital. Irmãos, às vezes o pastor tem que ser meio louco. Eu cheguei no hospital buzinando, luz acesa, e pisca-pisca, e buzina, e grito, berro, porque eu tinha que resolver a situação. Aqueles hospitais em São Paulo, eu cheguei: está nascendo, a criança está nascendo, e eu corri na recepção e gritei. Já veio a maca, e veio enfermeira, e veio pessoal, levou lá para dentro. Falei: que bom, porque até fazer ficha, aquele negócio, a mulher ser atendida uns 300 dias depois. Aí eu passei, fiz um barraco lá que nem Davi. Falei: oh Deus, me perdoa a encenação, mas fui embora. Passaram-se uns dias, e sem meu pai. Um guarda-chuva, sol, uma mulher com uma criança. Pois não? Posso falar contigo? Eu era um piá, recém-casado. Sim. Eu vim mostrar a filhinha para o senhor. Opa, sim. Como é que o senhor sabia que estava nascendo? Eu falei: eu não sabia. A gente não assustou o senhor, estourou a bolsa no carro, a criança já estava com a metade da cabeça lá de fora. E o senhor chegou lá gritando, berrando. A hora que entramos, ela puxou e terminou de sair. Eu falei: ô Senhor, usaste até a minha loucura. Mas o senhor foi um instrumento. Aí foi lá mostrar a criancinha. E às vezes a gente faz umas coisas e nem sabe, né? Aí ela estava gemendo, gritando, mas não sabia. Mas ela estava com uma toalha, com um negócio. Eu não vi sangue, não vi água. O senhor não viu nada, a criança estava nascendo. E a gente com medo, porque estava no banco de trás.
E o senhor gritou, quando botou na maca, levou, nem vi. E ela disse que entrou na sala de parto, terminaram de fazer o parto. Porque a hora que a criança está para nascer, irmãos, só para se matar. Jesus usa essa ilustração e diz assim, não tem como escapar. Então, finalizando, diz assim, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também ele ceifará. E o último texto, isso aqui, irmãos, dá um sermão. Sabe qual é o problema do nosso mundo hoje, da nossa igreja? Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar mal. Pessoas não estão vendo mais o juízo de Deus. Nada está acontecendo, o mundo está legal, está nice, está uma boa. Vamos lá, divertimento, entretenimento, vamos curtir. Olha, não está legal? Olha que cidade linda, americana, olha a roupa de vocês, olha a minha roupa, olha os nossos carros. Olha, tá tudo jóia, gente. Calma, gente. Esquece, tem uma foto de Jesus, se prepara, não. Ah, que esse negócio de vigiar, orar, ir para a igreja, ler a Bíblia, dar lição, distribuir grande conflito. Está ali, amontoado, não, a igreja não está levando. Não precisa, não, deixa aí, fica bacana até. Orna a igreja. Passa aquele outro para mim. Antes tem uma foto, querida. Essa mulher se chama Alberta Williams King. Nasceu em 13 de setembro de 1904. Foi assassinada ia completar 70 anos, aos 69 anos. A história dela você deveria ler. Uma mulher, uma musicista, uma mulher culta, vários títulos, pregava, cantava, aliás, apresentava o seu coral, Ebenezer, em vários lugares dos Estados Unidos. Ela era esposa do pastor Martin Luther King Sr. Esposa do Martin Luther King pai, né? E mãe do Martin Luther King Jr. E tinha mais 3 filhos. Sofreu uma tragédia, um filho morreu afogado. E sábado que vem eu vou falar um pouquinho de Martin Luther King. Guardadas as proporções do que ele acreditava, mas eles lutaram contra a escravatura e contra a injustiça que havia, onde pretos e brancos deviam viver separados. Até hoje é comum nos Estados Unidos, igreja de pretos e igreja de brancos. E era muito forte esse problema lá. E você sabe que Martin Luther King lutou com isso. Tá, obrigado. Opa. Pastor fala até acabar a pilha, né, Gideão? E então, esta mulher viu seu filho ser assassinado. Martin Luther King estava num hotel, um dia participar de um evento contra o racismo, dizendo que todos somos iguais, estava plenamente correto. Você conhece a marcha, as histórias do Sul. Sábado que vem eu vou mostrar para vocês uma espada que eu trouxe da montanha de Kennesaw, a última montanha que acabou com a escravatura. Uma história linda. Fomos no Museu de Escravos em Alabama. Irmão, você chora. A desumanidade, o assassinato em massa de crianças, meninas, a tristeza que foi a escravatura, que gerou a morte, a maior morte de uma guerra que não foi mundial, foi uma guerra civil, dos federados com os confederados do Sul. 620 mil pessoas morreram. E o Sul deu a vida em favor dos brancos, e o Norte deu a vida em favor dos pretos. Finalmente Abraham Lincoln assinou a lei da emancipação. Esta mulher, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, pode passar? Opa, o pastor desligou e pode passar. Esta mulher estava nesse órgão. Essa é a igreja antiga do avô de Luther King, do pai, e ele era o pastor jovem, pastor associado quando foi assassinado. Neste piano, essa mulher estava tocando. Ela tinha um coral, o coral Ebenezer. Ela estava no piano tocando. E um alucinado de 23 anos foi por trás, queria matar o pastor, mas o pastor estava
lá em cima. Ele não viu a oportunidade de matar o pai de Martin Luther King, porque o filho já tinha sido assassinado. Ele queria exterminar a família. E covardemente foi por trás do órgão. E na América, irmão, você comprar uma arma é que nem que você comprar água na esquina. Você vai na Dicks Sports Man lá, no Arsenal, você baixa aquela arma lá, você compra, pega o cupom e vai embora. Lá é liberada a arma. E ele então, com uma arma, deu 2 tiros na sua nuca. Foi carregada para um hospital próximo, já chegou lá falecida, morta. E o pastor Martin Luther King, pai, viu seu filho sendo assassinado e a sua esposa sendo assassinada covardemente, por causa de uma verdade bíblica, nascemos iguais, somos iguais. O nome do preto estará ao lado do nome do branco. Mais preto do que branco, tá? A maior alegria, uma das maiores alegrias que eu tive ao assistir uma conferência geral, foi ver 2 coisas. A nossa igreja, na sua maior parte, é preta e jovem. A maior parte da nossa igreja são pessoas pretas. Vai ter mais preto no céu do que branco, arrogante, orgulhoso, e acha que é alguma coisa nessa vida porque tem uma pele que pega mais câncer do que qualquer outra coisa. E tem gente que paga aí uma fortuna para ficar meio pretinho. Deram a vida por uma causa: a não aceitação da escravatura, a não aceitação do apartheid. Ônibus igual, banheiro igual, escola igual. Mas igreja, infelizmente até hoje, são separados. Lógico, não existe mais tanto, mas veladamente ainda existe, especialmente no sul dos Estados Unidos. Alabama, Geórgia, deram a vida por uma causa: a cor da pele. Nós temos uma causa maior: a volta de Jesus, compromisso com a Bíblia. O Cleiton está fazendo um lindo trabalho na remodelação da igreja do Jardim dos Lírios. Dia 19 toda a igreja vai estar lá, vocês vão cantar, à tarde vão ter um programa especial. E eu pedi para o Cleiton o que eu vi na igreja nossa brasileira de Berean. As 2 leis de Deus, uma enorme igreja, as 2 tábuas da lei. Vai ter vergonha? Os 10 mandamentos, coisa mais linda. Eu vou mostrar foto, sabe o que vem. Olhei para aquilo e falei: uau, coisa linda. A lei não salva, mas a lei trouxe o Salvador a este mundo para morrer por nosso pecado. Não anule a lei de Deus, guarde-a, que o Espírito Santo guie a sua vida. Dê a vida por esse evangelho. Veja homens no Congresso Nacional clamando, e eu vou ter que ter vergonha porque alguns aí querem me calar. Não vão me calar. Eu vou pregar Jesus Cristo e este crucificado por causa do pecado. Amamos o pecador, mas odiamos o pecado que o mata. Existe um lar vindo por aí, prepare-se. Jesus vai voltar, porque a palavra dele é fiel. Eu voltarei. Querido Ministério Louvor, vamos cantar a um lar perenal e feliz nos esperando. E eu quero dar a minha vida por essa causa, porque essa causa ela é eterna. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Visto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo
tristeza nem dor. Vou cantar nesse lar perenal e feliz. Vou cantar nesse lar perenal e feliz. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar, nesse lar muito feliz e eternal, com Jesus para sempre hei de estar, hei de estar, hei de estar, nesse lar perenal e feliz, hei de estar, nesse lar perenal e feliz. Amém? Diga assim: eu estarei lá pela graça de Jesus. Amém. Senhor, obrigado por tua santa palavra, pela preocupação do nosso querido, amado Senhor e Salvador Jesus. Querido Jesus, obrigado, porque antes de sofrer, antes de derramar o seu sangue precioso, antes de ser surrado, maltratado e justamente morrer, o Senhor mostrou o seu interesse por tua igreja, dizendo: vai acontecer isso. E nós vimos acontecer antes do século XIX, dentro do século XIX, as três grandes profecias do sol, o escurecimento do sol, o dia escuro, a queda das estrelas e o grande terremoto. Estamos vendo os sinais de Mateus nos relacionamentos, a pecaminosidade refletida em Romanos 1, 2 Timóteo 3. Pai, nos ajuda a não dormirmos no nosso posto de dever. Jesus é o nosso Noé, Paulo é o nosso Noé, João é o nosso Noé, Daniel é o nosso Noé, todos os apóstolos, Tiago, Judas, todos são os nossos Noés, avisando que o dilúvio de fogo está chegando, e quando a porta estiver fechada, estaremos do lado de dentro com o Senhor. Nos dê o perdão, a paz, o Espírito Santo, nos enche de ti, possua o nosso ser. Nós clamamos, te autorizamos, imploramos, toma posse dessa mente, toma posse desse corpo, Senhor, toma posse desses pensamentos, toma posse dessas mãos, toma posse da nossa energia, que seja gastado para o reino de Deus. E se um dia essa desgraça, esse inimigo chegar, a morte chegar, não me importa, selado estaremos pelo sangue do Cordeiro. Nos levem na paz e no poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, acho que houve uma falta de comunicação. Eu escrevi para o Cleito com muito carinho, acho que ele não me fiz entender, não estou culpando ele. Amanhã eu não poderei estar aqui, estarei somente aos sábados. Eu tenho um distrito, eu tenho que atender. Então, desculpa eu avisar, mas precisava só avisar que eu não estaria aqui, para não... Deus abençoe vocês, um feliz sábado.